Boa tarde, senhora. Boa tarde ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia. Hoje, quinta-feira, dia 24 de junho, dia de São João. Quero dizer o seguinte: é muito importante esse nosso encontro semanal. Cada dia eu fico mais satisfeito, porque eu tenho um prazer muito grande em fazer esse programa, em levar a senhora e o senhor conhecimentos a respeito da política e a respeito dos políticos. E hoje vamos falar de um assunto, ou principalmente de um assunto, que pouco se fala no momento e que é de uma importância fundamental nas nossas vidas, que é o papel do TSE, do Tribunal Superior, papel TSF, Tribunal Superior Federal, que é a nossa Corte Máxima e que vem tomando algumas medidas e algumas decisões que influenciam demais no nosso dia a dia, influenciam demais nas decisões do Executivo e estão influenciando demais no combate a essa pandemia. Vamos falar também um pouquinho da CPI da Covid, porque também é algo que está nos parecendo que está mais para circo do que para uma investigação séria. E vamos falar também um pouquinho aqui de Petrópolis, com relação a liminar que a juíza da 4ª Vara Civil concedeu hoje de manhã contra a CPI da Covid da Câmara. Mas tudo isso é assunto para depois do nosso intervalo comercial. Mas antes disso, do nosso pequeno intervalo, eu gostaria de mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. E também eu gostaria de dizer que caso a senhora, caso o senhor percam um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo, poderão fazê-lo nas reprises aqui do canal, praticamente quase todos os dias, e também no Facebook, na página do canal, que é TVC 16, e na minha página pessoal, Bernardo Filho. Eu vou pedir agora um breve intervalo comercial e vamos iniciar a nossa entrevista. E hoje eu trouxe para a senhora e para o senhor o Dr. Henry Grazinoli. Vamos falar de TSF. Fiquem conosco, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Muito bem, estamos de volta. Eu quero fazer uma pequena correção e pedir desculpas. É Supremo Tribunal Federal, tá? STF. Vamos lá. Eu quero começar por essa liminar que os autores da ação do mandado de segurança que interrompeu a CPI da Covid foi a ex-secretária de Saúde, Fabiola Hack, e o diretor do Hospital Cides Carneiro, Felipe Fortuna. Eu quero dizer o seguinte. Bom, em primeiro lugar, não é a primeira CPI que a Justiça concede uma liminar para interromper. A alegação nesta CPI, por que a juíza deu a liminar nesta CPI, tá? É que o objeto era muito amplo, não tinha um objeto específico. Até aí, perfeito. E também não foi observada a proporcionalidade de membros da CPI com relação ao número de partidos na Câmara. Eu quero dizer o seguinte, tá?
e depois eu vou pegar a opinião do Dr. Henri Grazinoli. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu sou o presidente da Câmara, ou se eu que colhi as assinaturas para essa CPI, e se eu quiser realmente fazer essa CPI, note o que eu estou falando, se eu quiser que realmente essa CPI aconteça, eu imediatamente colheria novas assinaturas exatamente com o que a juíza pede, na quarta vara civil. Quer proporcionalidade? Vamos ter. Quer um objeto específico? Vamos ter. Porque efetivamente estava amplo, eles iriam analisar os gastos na saúde nos últimos 4 anos. É um objeto realmente muito amplo, tem que ser específico, porque a lei assim o exige. Mas seria bom que essa CPI acontecesse para nós sabermos onde foram parar os mais de 40 milhões enviados para combate à Covid, para combate à pandemia aqui no município, coisa que não sabemos por falta de transparência. Doutor Henri Grazinoli, boa tarde, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao nosso programa. Imenso prazer em recebê-lo aqui. Qual a sua opinião a respeito desse assunto? Eu que agradeço o convite, Bernardo. Um abraço para você, sempre uma honra estar aqui. Um abraço a todos os telespectadores, os amigos da TVC. Olha, em primeiro lugar, a CPI, quando a CPI tem um caráter eminentemente político e não investigativo, ela acaba virando um processo de, digamos, devassa de um governo, né? E como ela é feita por uma casa política, no caso dessa, a Câmara de Vereadores aqui de Petrópolis, é evidente que eu defendo a Constituição Federal, o dispositivo da Constituição Federal. Eu apoio aquele que diz que uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que ela tem que ter um objeto específico. Você vai investigar o quê e por quê, né? E essa questão da proporcionalidade, realmente, porque é para você não deixar uma comissão ser gerida, digamos assim, né, conduzida por uma maioria, por exemplo, de oposição àquele governo. Senão ela vai deixar de ser, repito, investigativa, vai passar a ser política. Então, tem uma máxima que a gente utiliza, né, uma das máximas que a gente utiliza nessa nossa advocacia pública de muitos anos, aliás, são duas, né, que diz o seguinte: a Constituição estabelece que o objeto da investigação da CPI tem que ser objetivo, tem que ser, vamos investigar uma denúncia de fraude aqui, vamos investigar um desvio de dinheiro ali, objetivo. E nós temos uma máxima que diz o seguinte: olha, quando você não quer fazer uma CPI, você abre ela com objeto genérico. Pronto. Ela não vai acontecer, porque obviamente, e aí não dá para condenar a atitude da juíza, por exemplo, da nossa quarta vara aqui de Petrópolis, porque de fato, tecnicamente, está viciada essa comissão. E aí você tem razão. Se é desejo dos parlamentares fazerem essa investigação, que o façam da forma como você muito bem orientou. É possível fazê-lo, né? A outra máxima que eu costumo repetir também no setor público é o seguinte: se você não quer que algo aconteça, ou se você não quer que alguma decisão seja tomada no âmbito da administração, nomeie uma comissão para tal, para cuidar do assunto, né? As comissões, em geral, são nomeadas para aquilo que você não quer resolver, porque as autoridades sempre têm o poder de resolver, para isso elas estão lá, cada um na sua competência, né? Então, de fato, veja, você abrir uma CPI genérica, eu penso que não chega a lugar nenhum, porque você vai, na verdade, fazer uma perseguição política, né? Sendo que a Câmara de Vereadores, ela tem vários dispositivos para prestação de contas, ela pode pedir informações, ela tem as comissões lá, a Comissão da Saúde, Comissão do Orçamento, que podem olhar essas contas, examinar os gastos, sem ter que abrir uma CPI. E aí, se você identifica objetivamente um fato que seja objeto de um aprofundamento, aí sim, com a estrutura, com a formalidade de uma CPI, você abre, né? Portanto, eu acho que não dá para contestar a decisão da juíza hoje da quarta vara, porque de fato tem fundamento, né? Certa feita, já tem muitos anos, eu estava no gabinete do prefeito de Nova Iguaçu, que na época era o Mário Marques, hoje já falecido, e estava na iminência de acontecer uma CPI em Nova Iguaçu por conta de alguns contratos com algumas fundações. Contratos esses altamente questionáveis.
Dentro do gabinete, o Mário Marques, então prefeito, falou para mim assim: Bernardo, CPI a gente não pode deixar ser instaurada. Não se sabe o que vai acontecer. É igual pata de cavalo e bumbum de neném. CPI não se pode. Se por acaso a CPI for instaurada, faça tudo para ter a maioria dos votos em cima do relatório da CPI. Porque se o relatório for votado contrariamente ao seu interesse, olha, a coisa complica, realmente complica. E ele tinha toda a razão, e essa é uma verdade. Note que estão instaurando essa CPI política, exatamente como você disse, política, e não uma CPI técnica como deveria ser, para apurar fato específico, porque é um ano de eleição. Nós vamos provavelmente, muito provavelmente, ter uma renovação das eleições e iria respingar em candidatos. Ora, ninguém quer isso nesse momento. Quando eu disse, se quiserem fazer essa CPI de uma forma séria e técnica, com eficiência, é muito fácil. O problema se resume na questão: querem mesmo ou só querem jogar para a galera? Que, aliás, diga-se de passagem, nós estamos vivenciando uma Câmara dos Vereadores, nesse presente momento, uma legislatura muito vazia ou muito esvaziada pelo Executivo. Note que várias matérias foram aprovadas na Câmara e receberam o veto do prefeito. Bom exemplo aqui, apenas para não ficar a situação no ar. A permissão para que as vans escolares auxiliassem durante a pandemia no transporte público. Foi votado em primeiro e segundo turno na Câmara, chegou na mão do prefeito, ele vetou isso. E outras matérias, muitas outras. É um ano de incerteza. É um ano de incerteza. Como é que você enxerga o papel da Câmara nesse momento, por essa atuação aí de 6 meses, primeiros 6 meses? Como é que você está enxergando, como é que você está vendo o papel da Câmara? Bom, em primeiro lugar, Bernardo, eu tenho falado, sempre que perguntado publicamente sobre esse tema, eu tenho dado um testemunho com relação ao prefeito interino, o Ingo Rames, e eu tenho dito que, para mim, na minha modesta visão, como cidadão, ele é uma grata surpresa, ele foi uma ótima surpresa, porque ele está conduzindo a prefeitura, ele assumiu sem se preparar para ser prefeito, né? E está trabalhando, e a gente vê que ele está realmente se movimentando muito. Então eu tenho feito elogios a essa conduta dele, porque você sabe, nós somos experientes nisso, não é fácil sentar naquela cadeira, principalmente na condição de interinidade, principalmente na condição de não ter se preparado para ser prefeito, não é? Principalmente na condição de não ter sequer pensado numa equipe, porque não houve tempo para isso. As eleições não foram homologadas, não é? O candidato vencedor ficou impedido e aí a Câmara teve que indicar. A chapa vencedora não pôde assumir, nem prefeito nem vice. Com relação à Câmara, aí eu tenho também uma ressalva a fazer dentro esse meu jeito um pouco mais moderado. Eu sou um moderado na política, né? Eu tenho visto o seguinte: nós estamos vivendo em Petrópolis uma questão, pelo menos nos últimos 40 anos, inédita, né? É uma prefeitura parlamentarista, porque, na verdade, foi a Câmara que elegeu o prefeito, né? Eles escolheram o Ingo Rames, aliás, eu acho que acertaram na escolha, diga-se de passagem, mas há uma contradição, porque, na verdade, muitas pessoas comentam o seguinte: olha, quem está administrando a cidade é a Câmara. Teoricamente, até sim, porque imagine você que na política, para que Ingo Rames aceitasse ser o presidente da Câmara e automaticamente assumir a prefeitura de Petrópolis, ele evidentemente teve que fazer arranjos políticos. Eu digo arranjos no bom sentido. A política boa, aquela política que você faz e que você, inclusive, usa a questão do poder para fazer a política, porque o parlamentar também ele faz política, e ele vive disso, quer dizer, a boa política. Eu tenho visto, inclusive, o que eu posso testemunhar é que eu estou vendo a prática de uma boa política. Tá? Um governo honesto, um governo transparente, é o que a gente está vendo. Muito bem.
Então a Câmara fica no seguinte impasse. Ela tem a vida dela, a autonomia do Poder Legislativo, então vota determinados projetos. Você citou o caso das vans, projeto com o qual eu pessoalmente não concordo. Você sabe da minha experiência na lida com o transporte público, já vem de décadas. Era uma coisa que ia prejudicar ainda mais essa difícil relação poder público e transporte coletivo, que é uma relação difícil no Brasil todo, não é só aqui em Petrópolis, né? É um setor que precisa realmente passar por mudanças profundas. A política precisa olhar o sistema de transporte público de uma outra forma, e nós precisamos mexer como fizeram os principais países europeus na década de 60, onde transformou aquele método antigo, né, de exploração e de concessões e permissões no serviço público. O Brasil está desatualizado com relação a isso. Então eu vejo que a Câmara, ela, em determinados momentos, ela tem uma autonomia, porque ela elegeu o prefeito, e aí você fala, poxa, vamos aprovar o projeto e vamos mandar para lá. Porque, poxa, o prefeito, ele não vai. Então eles estão, vamos dizer assim, exercendo suas autonomias, e isso é um fato interessante, eles exercem as autonomias ao mesmo tempo que estão unidos. É uma coisa muito, digamos assim, diferente, né? Ela é híbrida. Ele tem, de fato, vetado. Porque, veja, Bernardo, na cadeira de prefeito, ela é diferente. Você sabe, a maioria dos nossos telespectadores talvez não saibam, porque não tiveram a vivência que nós tivemos, né? Mas é uma cadeira onde você senta ali, é diferente. Vem um projeto de lei que altera ou que vai me criar uma despesa nova, ou que vai me complicar um setor que está lá já numa crise. Então, eu não posso, eu vou vetar. E o Instituto do Veto, ele é engraçado, ele é interessante. E aí, eu acho que essa experiência parlamentarista de Petrópolis mostra como nos países onde o sistema de governança nacional é parlamentarista, vamos usar o exemplo aqui da Inglaterra, não é? O primeiro-ministro, ele pode fazer os vetos, mesmo tendo a maioria a favor dele. E muitas vezes acontece. Essa maioria vai lá e vota. Porque político, você sabe como é. Ele vota para rodar o projeto, aprova e joga o problema na mão do prefeito. Isso me leva a uma questão que eu quero te fazer uma pergunta aqui. A gestão passada foi uma gestão que teve mais erros e mais falhas do que acertos. Isso é inegável, tá? Essa gestão do Ingo é uma gestão tampão, um mandato tampão, quase que essa provisoriedade foi quase que um mandato de intervenção. Boa comparação. Não, mas eu digo Excelente. O seguinte, eu pergunto para você o seguinte, o fato do Ingo ter mantido entre 80% e 90% dos comissionados que eram de Bernardo e 50% do secretariado que era de Bernardo, esse continuismo não está prejudicando o governo interino Ingo Rames? Eu gostei dessa expressão que você usou, inteligente, como sempre, né, Bernardo? Você é craque nisso. Um mandato que parece uma intervenção. Extraordinário isso aí. Porque de fato parece mesmo, né? Tem essa conotação. Tem. Até porque o Ingo foi eleito para presidente de uma Câmara de Vereadores que foi reformada em 80%. 80% da Câmara são novos vereadores, né? Agora, eu vou voltar para responder essa pergunta, eu vou voltar àquele meu comentário anterior, quando eu disse que Ingo, o prefeito interino, e aqui não tenho, veja, não faço parte do governo, não tenho procuração para defender o prefeito. Aqui quem está falando é o cidadão, né, que acompanha a política, a gente tem experiência nisso, como advogado também. Como ele não se preparou, eu acho que mesmo que ele quisesse, ele não teria condições, não teria equipe, gente suficiente para ocupar essa quantidade de cargos que tem. Existe. Mesmo que a gente diga assim, olha, uma maioria poderia não existir, não precisa ter esse cargo aqui, foram cargos políticos, sim, muitos. Mas existem cargos, eu vou até fazer aqui uma abertura rápida nesse comentário para falar sobre o governo Bolsonaro no que diz respeito à nomeação de pessoas. Veja, o presidente Bolsonaro assumiu a presidência da República depois de praticamente 2 décadas de um partido só governando. Você imagina a dificuldade que é você trocar toda essa gente
tirar essas pessoas e colocar o seu pessoal. É um trabalho hercúleo, muitas vezes não se consegue em 4 anos. Né? Então eu penso que o prefeito Ingo... E te pergunto, então, nesse teu mesmo assunto aí, eu te pergunto, e passados 6 meses desse governo interino, desse governo provisório, ele com uma visão de candidato ou de pré-candidato numa possível próxima eleição, ele já não deveria estar mudando as peças do tabuleiro? Eu não sei se ele está fazendo isso, né? A gente não acompanha por dentro. Não está. Não está, no momento, né? não. Mas eu tenho a impressão que ele vai caminhar um pouco para isso. Mas também vejo, e aqui de novo, não estou fazendo esforço nenhum para fazer defesa do prefeito, muito pelo contrário. Eu estou apenas, na minha visão, tentando enxergar o que acontece por dentro. Eu acho que, na verdade, o risco que ele corria em mexer na administração profundamente, era maior do que se eu estivesse no lugar dele, eu ia pensar realmente se eu iria ter, primeiro, gente para ocupar esses cargos. Porque você sabe, né, Bernardo? A turma da política, os amigos, o cabo eleitoral aqui, todo mundo está bonitinho, mas na hora que você nomeia, bota lá e diz, olha, tem que fazer isso aqui, é um desafio imenso. Porque a administração pública não é uma coisa fácil de fazer. Principalmente, como você bem diz, quando você sucede um governo que, infelizmente, não foi bem sucedido, como foi o caso do governo passado, né? Não foi um governo bem sucedido. Não foi bem avaliado, tem problemas e tal. Então, eu acho que seria muito bom para o Ingo Ramos se essa questão de ter mantido grande parte da equipe, que acho que ele fez, não foi por conta de nenhuma benesse política com o ex-prefeito, não. Ele não fez porque ele não podia fazê-lo, não tinha elementos suficientes para isso, não tinha tempo, não tinha programação, até porque, veja, Bernardo, desde janeiro, toda semana tem uma espada que pesa, que é a espada de uma possível decisão a favor do prefeito que foi eleito pelos votos, de voltar a qualquer momento. A gente só tem uma visão assim mais clara, como você bem disse, né? Hoje, porque a coisa está mais concreta. Mas a fevereiro, março, dizem, olha, o prefeito eleito, ele pode voltar e assumir a qualquer tempo. Então, todos esses fatores ligados à responsabilidade que um prefeito tem de gerenciar uma cidade no meio de uma pandemia, sabe, gente morrendo, internação, saúde é um problema, eu penso que era exigir demais do atual prefeito que ele tivesse condições de trocar essa equipe toda, muita gente, ou fazer isso. Quer dizer, de novo eu te digo, eu estou fazendo uma análise assim muito técnica, muito fria, sem... Não, mas olha só, Henry, o meu papel aqui é de provocação, Você provocar. Aliás, você faz isso muito bem. Sabe? Cuidado, não me bota... Não, provocar, mas provocar de uma maneira que nunca deixa o meu convidado mal. Não, meu convidado aqui, ele tem todas as salvaguardas. O problema é a tua experiência, o teu poder das palavras. Não, mas a propósito do que você falou, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já pensei, um dia estava em casa, tranquilo, e comecei a pensar, se eu fosse o prefeito, na situação do Ingo, como é que eu agiria? E confesso para você que eu tenho as minhas dúvidas com relação à equipe. A equipe que ele montou, a equipe que ele poderia ter montado, o que seria melhor? Isso é uma coisa que é uma mera especulação. Nunca vamos saber. Isso, muito bem. Nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Sabe? Porque é uma só o decurso do tempo. Claro, porque é uma pura e mera especulação. Não tem jeito. A gente não tem como saber. O importante é saber, vai dar certo até quando? E está dando certo ou não está dando certo? Acho que a avaliação é mais ou menos por aí, que foi o que você fez. Henrique, eu quero te pedir desculpas, mas eu preciso pedir um breve intervalo comercial. A gente fica conversando aqui e eu acabo perdendo o horário do programa. Fiquem conosco, serão só um minuto, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones
2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Muito bem, estamos de volta e estamos batendo papo aqui com o Dr. Henry Grazinoli. E eu vou sair do nosso quintal municipal aqui para entrar no assunto pelo qual eu convidei o Dr. Henry, que é o nosso Supremo Tribunal Federal e seu ativismo judiciário. E o fato do Supremo Tribunal Federal estar atropelando de trator ou retroescavadeira, como a família do Ciro bem usou, do Ciro Gomes, o Supremo Tribunal Federal atropelando o Poder Executivo, atropelando o Bolsonaro, atropelando o Congresso, enfim, tomando atitudes que, algumas até bastante ridículas, foi o caso da Copa América recentemente. Como é que a decisão sobre se fazer ou não fazer uma Copa América cai numa corte máxima de um país? Isso é uma coisa, uma bobagem, mas uma bobagem sem limite. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está enxergando o Supremo hoje. Bom, eu vou começar do fim de uma fala, né? Eu acho que é a pior etapa da história da Corte Superior no Brasil. A gente não tem antecedente histórico de uma atuação tão ruim. Porque como é que você avalia a atuação ruim de um tribunal? Na minha visão, né, eu estou falando de tribunal, órgão de justiça colegiado. E aí a gente inclui os tribunais de justiça, os tribunais superiores. A gente tem uma forma de avaliar. Que forma é essa? Você avalia pela quantidade de decisões erradas, pela quantidade de decisões que não estão conforme às leis e às constituições que esses tribunais dão. É por aí. Porque se nós formos avaliar pela qualidade, pelo fundamento das decisões, ora, Bernardo, você sabe muito bem que bons juristas fazem boas fundamentações. Sem nada na mão, o sujeito constrói uma fundamentação. Então, você ouve o voto de um ministro do Supremo em questões polêmicas, né, como a de considerar o juiz Sérgio Moro parcial, né, você olha, está tudo fundamentado, mas não é por aí. Então, eu acho que é a pior configuração que nós tivemos em termos dos resultados que eles estão dando. Não estou nem analisando a figura de cada ministro, não, mas do resultado das decisões. Agora, tem uma segunda questão aí que me parece nuclear, que é a seguinte: o Poder Executivo e o Poder Legislativo Federal, há mais de uma década, perdeu a credibilidade. Na verdade, o presidente Bolsonaro, o executivo do presidente Bolsonaro, sofre uma ingerência, sofre uma preponderância de decisões do Supremo, porque tem sido assim com executivos há mais de uma década. Na política e na administração pública, aquela velha máxima, se o espaço fica vazio, alguém vem e ocupa. E nós temos, quer dizer, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, nós do meio jurídico sabíamos que ele ia enfrentar dificuldades. Até porque ele ia mexer em situações que não interessavam. Olha, nós temos nesse momento, e aqui também quero de novo deixar claro, nada contra, mas eu não estou fazendo aqui uma defesa do presidente Bolsonaro. O tema não é esse. Nós estamos analisando o Supremo em algumas decisões. Uma das questões que esse governo proporia é uma reforma administrativa, que foi falada, inclusive, na época da campanha. O que essas reformas inicialmente atingem? Atingem salários de servidores, atingem mudança em determinadas questões de carreira. Eu nem diria que são com efeito retroativo, mas modificam. A reforma administrativa, para quem não sabe, é um dos medos
que nós temos no Brasil há muito tempo. A reforma do Poder Judiciário, que deve ser feita, que nós sabemos que tem que ser feita, que a OAB sabe que tem que ser feita, mas as pessoas não têm coragem de defender publicamente, essa reforma, porque a Constituição de 88 saiu, o Poder Judiciário e sua organização saiu com defeito. E por que saiu com defeito? Porque, na época, as propostas na Assembleia Constituinte de 86 a 88, as propostas que foram feitas para mudanças no Poder Judiciário não tiveram apoio porque não houve tempo dos parlamentares se dedicarem a isso. Eles foram se dedicar à questão dos direitos fundamentais, à construção lá do artigo 5º, aos acordos para fortalecer os sindicatos. Essa discussão toda, esses arranjos todos, o grupo de centro e mais de centro-direita defendendo o parlamentarismo, aí trabalhando pelos plebiscitos, que aliás foram feitos. Então, nesses arranjos, Bernardo e telespectadores, a reforma do judiciário não aconteceu. E aquela formulação que veio lá, e aí tem essa questão, por exemplo, das competências dos tribunais superiores, que você cita aí, como que pode um tribunal, uma corte constitucional examinar se a Copa América tem que ser ou não no Brasil? Quanto custa para o contribuinte, Bernardo, um julgamento como esse? É caro, porque os ministros ganham bem, o tribunal tem um orçamento elevado, então vai gastar tempo e dinheiro para discutir isso, né? Para discutir a nomeação de um ministro que foi feita por um presidente da República, que tem esse poder, essa capacidade. Eu nomeio quem eu quiser. Se der problema depois, a responsabilidade é minha. E sabe o que é pior? No texto hoje que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça a respeito da reforma administrativa, note o que é pior. O judiciário está fora. Ah, tirou, mas já tirou. Mas tira. Saiu o judiciário, saíram os militares. Sai. Ora. São promotores, juízes, defensores públicos que vão continuar nessa mesma boa situação. Eu não chego a afirmar que essas carreiras não são importantes, são. Eu não chego a afirmar que tem que ter uma remuneração à altura, sim. São pessoas que dedicam sua vida, deixam a vida privada e vão fazer o seu projeto de vida na coisa pública. Eu defendo a estabilidade, eu defendo o concurso público, eu sempre fui defensor disso. Inclusive, quando exerci cargos públicos, eu sempre defendi. Petrópolis fez, quando eu fui procurador-geral, o primeiro concurso para procurador. Eu criei o cargo de procurador, que eu, inclusive, era contra nomeações em comissão. Então, defendo. Mas eu acho que a desproporcionalidade, né, entre algumas carreiras e os demais servidores é uma coisa absurda. Quer dizer, a gente tem que, pelo menos, tentar nivelar. Mas, mesmo assim, sem entrar no mérito da reforma em si, o fato é que essa palavra reforma administrativa e reforma não sei o quê, isso assusta. Então, o que se consegue? Mostra esse serviço, mostra essa autoridade, enfrenta o poder constituído, como no caso o Poder Executivo e o próprio Legislativo, e quando precisa, olha, tira isso aqui, não vamos colocar, não mexe no Judiciário. Olha, quem opera como a gente opera há anos, como advogado, a gente sabe das dificuldades e do processo, como ele se dá e como ele se deu. Então eu acho, terminando essa etapa da resposta à sua pergunta, eu defendo a Suprema Corte, eu defendo o respeito às decisões judiciais, mas numa avaliação, eu acho que em termos da quantidade de decisões ruins que tomaram, a pior etapa do nosso Poder Judiciário superior. Eu vejo isso com muita clareza, sabe? Muita tranquilidade, até porque, como eu disse no início da minha avaliação, você avalia de acordo com os resultados, e não as pessoas que estão lá. Eu não tenho nada contra nenhum dos ministros que estão lá, todos têm sua capacidade, sua história, mas realmente no conjunto não está bom. Olha só, te pergunto o seguinte, uma nova provocação. Nós, brasileiros, nós, juristas, não temos um olhar muito condescendente para com o Supremo, e te digo por quê. No passado, nós tivemos grandes personagens dentro do Supremo. Eu penso que o primeiro grande erro da época atual do Supremo foi quando foi votada a cláusula de barreira, e já se vão alguns anos aí, e o ministro Marco Aurélio, depois que 2 ou 3 ministros já haviam dado o voto, levantaram uma tese de proteção dos pequenos partidos, para que PCdoB, por exemplo, né, não fossem extintos
por conta da cláusula de barreira, por conta de uma baixa votação. Indo de encontro a um preceito máximo de direito que diz que é a defesa da maioria contra a minoria, ou melhor, o favorecimento da maioria em detrimento da minoria. O Supremo, o Marco Aurélio, defendeu uma tese totalmente contrária, protegendo a minoria contra a maioria. E ali a cláusula de barreira não passou naquela época, e ali começaram os problemas no Supremo, porque logo em seguida o Toffoli deu uma liminar, ultrapassando todas as instâncias e todos os tribunais, deu uma liminar ao Paulo Bernardo, então ministro, né, para que ele não fosse preso. Os erros a partir dali começaram a se suceder. E eu vejo, e por isso que eu te perguntei, se nós não estamos... Porque nunca ninguém quis criticar o Supremo sempre foi temido. Será que por conta desse temor, ainda hoje, nós não temos um olhar extremamente condescendente demais para com o Supremo? Talvez. Desculpe a provocação. Não, talvez, Bernardo, talvez. E aí, mas é válida e ela é legítima e eu acho que você tem uma grande parcela de razão. O que acontece, por exemplo, no âmbito dos advogados, no âmbito da advocacia, nós temos, você sabe muito bem, que quando você está numa posição individual, para você enfrentar órgãos coletivos é sempre muito mais difícil. A advocacia tem um órgão que deveria nos representar nas questões institucionais, nessas grandes discussões, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Infelizmente, a OAB, ela se transformou na última década, nós estamos falando da década. É a década da escuridão no Brasil. Essa década é a década de escuridão, onde as instituições, e no caso a OAB, ela se politizou, em parte, mas muitos dirigentes fazendo política. Agora mesmo eu vi o nosso querido colega o Eduardo Paes, o prefeito do Rio, anunciar que o candidato dele a governador, o ano que vem, vai ser o Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB Nacional. Olha, então eu pergunto, como advogado, o que o nosso Felipe Santa Cruz está fazendo hoje? Ele está fazendo política ou ele está cuidando dos interesses da advocacia? E qual é um dos interesses da advocacia? É que haja equidade, isonomia nos tribunais. Que nós paremos de enfrentar decisões que tem, muitas vezes, um vento soprando para um lado, vai por aqui, depois o vento sopra para o outro lado, o barco vira para o outro lado. Nós precisamos ter, em nome da chamada segurança jurídica, uma segurança jurisprudencial que não é defender que você tem que digamos assim, a sociedade muda, então tudo é suscetível de mudança. Mas no caso das decisões judiciais, com relação a negócio, a contratos e tudo mais, a política, isso tem que ter uma certa continuidade, porque senão você não toca o país, né? Então, quer dizer, você, por exemplo, vai questionar hoje a suspeição ou a parcialidade do juiz Moro, agora, nessa altura do campeonato. Quer dizer, claro, nós sabemos, Bernardo, muito bem, como é difícil advogar quando você tem juiz e promotor de mãos dadas. Eu já defendi e defendo o cliente que tem que enfrentar o juiz e o promotor andando juntos, é difícil, não é fácil. Isso pode prejudicar realmente a defesa e causar injustiças, como a gente vê. Tudo bem. Porém, há uma intempestividade nesse julgamento que não procede. Quer dizer, isso tinha que ter sido resolvido antes. E não me venha com essa história, não, mas isso só foi protocolado em dezembro. Não, as oportunidades tinham e não puderam. Então, essa intempestividade, esse até porque essa decisão de rever essa situação toda poderia ser tomada de ofício. Por qualquer ministro. Poderia Desculpe ter sido provocado, mas desculpe interromper. É isso. Quer dizer, então, na verdade, quando você tem uma instabilidade nas decisões, na jurisprudência, na estabilidade que se espera de uma jurisprudência de um tribunal superior, que, afinal de contas, julga as questões de alta relevância. Se bem que ultimamente está julgando até Copa América, aí já não sei. Mas as questões de alta relevância que provocam discussões nos tribunais inferiores e no primeiro grau, essas sim, e tem que haver uma estabilidade. Agora, infelizmente, você disse aqui, você citou aquela questão do julgamento da cláusula de barreira, é mais ou menos isso, quer dizer, você começa a ter a alta corte
tomando decisões que modificam o que aconteceu, por exemplo, numa eleição. Porque se você quer ser um partido forte, você tem que ter votos. Se você não tem votos, você não tem representatividade. Essa é a regra da democracia. É assim que nós fazemos hoje. Então aí você não tem votos, você chega lá com uma pequena representatividade. Tudo bem, já tem o regimento do Congresso que beneficia as minorias. Existem lá normas. Mas aí não, eu preciso de mais. Então eu precisando de mais, eu vou a quem? Eu vou ao Supremo. Que passa a dar para mim, partido pequeno, uma condição que eu não adquiri na urna pela vontade popular. Eu gostei de uma expressão que você usou, a década da escuridão. Por que eu gostei dessa expressão? Eu noto que não é uma década, que é uma coisa já bem de 20 anos para cá, talvez 25 anos para cá, onde o patrimonialismo está passando por cima do institucionalismo, e isso é muito grave num regime democrático. Por que eu digo que isso é muito grave? Porque é a corrupção que aumenta e é a prestação de serviços públicos que diminui e perde qualidade. Eu tenho pensado também bastante a respeito disso e acho que essa escuridão, como você chama, ela só será revertida no momento em que pessoas sérias ingressarem na política e deixarem o patrimonialismo de lado, passarem a ser políticos institucionalistas que pensam na população, que têm um olhar mais social e que têm compaixão pelo povo. O que você acha disso? Acho perfeito. Acho que não é utópico, eu poderia até dizer que isso é uma utopia da sua parte, mas não é, porque isso existe, isso acontece em outros lugares, então é possível. E tem aí, deixando de lado, não deixando de lado, mas afastando por hora essa discussão sobre a atuação do Supremo, essa tua observação nos leva a refletir sobre os partidos políticos, que têm uma responsabilidade enorme e que são, grande parte, responsáveis por esses 10 ou 20 anos de escuridão que nós estamos falando aqui. Né? Porque não atuaram politicamente como deveriam, escolheram pessoas erradas, defenderam interesses patrimoniais. Mas é impossível num país, em qualquer país, você ter mais de 30 partidos políticos, 70 outros pedindo registro no Tribunal Superior Eleitoral. Cada um quer ter o seu, né? Sim, o fundo partidário é uma beleza, sabe? Esses pequenos partidos só querem saber do quê? Receber o fundo partidário. Não existe mais ideologia. Hoje existe um pragmatismo de resultados. A ideologia morreu. Morreu. Não adianta. Qualquer outra coisa nesse sentido é chover no molhado. Eu tenho amigos de esquerda, eu brinco muito com eles. Eu digo, cara, olha aqui, ó, vocês já estão na idade de entenderem, né, que hoje não tem mais esquerda e direita, não. Sim. Não tem. Hoje é pragmatismo de resultados. Deixem de ser infantis, apesar de já serem velhos, de barba que nem eu, barba branca, mas continuam bobos. Essa é a grande verdade. Essa discussão sobre direita e esquerda, ela existe ainda nos livros, né? E nos bancos de mestrado. É isso, na academia, ela está aí firme, porque é bonito, né, defender, são teses maravilhosas. Eu preciso pedir novamente um breve intervalo comercial. Fiquem conosco, espero que as senhoras e senhores estejam gostando. É só um minuto e já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Ok,
estamos de volta. Estamos conversando aqui, batendo um papo com o Dr. Henry Grazinoli. Henry, eu queria mudar um pouquinho nosso assunto. Ainda dentro das cortes superiores, eu queria falar um pouquinho sobre urna eletrônica e voto impresso. O ministro Barroso, que hoje é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e que será sucedido, notem bem, será sucedido pelo Alexandre Moraes o ano que vem, o Alexandre que será o presidente durante as eleições de 2022. O ministro Barroso, ele vem fazendo uma defesa contrária ao voto impresso. Nesse país, a apuração sempre foi a portas fechadas. Tá? Na época, o Aécio Neves questionou a eleição da Dilma e agora, nessa última, o Bolsonaro questiona se ele já não teria ganho no primeiro turno, ganhou no segundo turno e o PT também questionou a eleição. Lula e Dilma questionaram a eleição. Apesar de Dilma já estar afastada pelo impeachment, o presidente era o Michel Temer, mas ainda assim os ruídos muito fortes aconteceram. Eu te pergunto o seguinte, Henry, como é que você enxerga a urna eletrônica, o nosso sistema de apuração e a possibilidade do voto impresso? Bom, eu enxergo com a mesma desconfiança que eu sempre enxerguei qualquer tipo de apuração de eleição, seja ela eletrônica ou escrita. Eu acho que a apuração de eleição no Brasil, ela tem uma transparência formal apenas. Ela se diz transparente, mas ela não é. Porque o cidadão não tem acesso a determinados mecanismos que pudesse dar a ele a condição de verificar se ali naquele local, naquela urna. Isso, para mim, tanto faz no voto eletrônico ou no voto impresso. A maior nação, a maior potência do mundo, Estados Unidos da América, o voto é impresso, é papel. Certo? E está funcionando lá. Também pode. Eu acho que o fato de você duvidar do resultado de uma eleição, ele por si só não serve para indicar que aquela eleição foi fraudada ou que o resultado teve uma fraude, né? O questionamento é livre. A choradeira de um lado ou de outro, todo mundo pode reclamar. O fato é que nós não temos meios, eu desconheço formas que, por exemplo, você possa verificar uma apuração eletrônica mais a miúde, mais detalhadamente. Ela sempre é feita através de muitos relatórios, o parecer, o juiz, porque obviamente que o juiz, veja, a adoção do sistema eletrônico, de voto eletrônico no Brasil, Bernardo, ela foi uma maravilha, principalmente para os tribunais regionais eleitorais e tribunais, porque a eleição ficou muito mais fácil. Aquela eleição de papel era uma loucura. Então, quem é que vai querer questionar agora, eu digo de parte do Poder Judiciário, quem é que vai querer questionar o voto eletrônico? Para quê? Para criar mais trabalho, mais problema? Então, o voto eletrônico, a meu ver, ele agrada muito a quem administra esse voto, no caso, o Judiciário Eleitoral. Mas eu não tenho certeza, não posso afirmar, como o juiz, como o presidente do Tribunal Superior afirma, que o voto eletrônico não pode ser fraudado. Até porque, na minha cabeça, né, no auge dos meus quase 60 anos, aí a dúvida quanto à minha idade, mas isso não vem ao caso, né? Você já se colocou aí como idoso, barba branca. A minha barba está branca, mas eu ainda estou lá atrás, tá? Então, o que acontece? Eu nunca vi um comandante, um condutor de uma eleição, desde o juiz de primeiro grau, de segundo e terceiro, duvidar da eleição que ele conduziu. Né? Mas a impossibilidade de auditoria gera e vai gerar sempre dúvidas a respeito. Claro, até porque nós estamos na informática. Veja, se um camarada consegue entrar no sistema do Pentágono, mas o voto eletrônico, a urna é uma caixinha que só ninguém entra ali, mas alguém mexe naquilo ali. Quer dizer, não é inviolável. Essa questão de inviolabilidade não me agrada. Veja, eu não estou duvidando do sistema, não estou nem fazendo uma pregação a favor do voto. Não. Nós estamos conversando a respeito. É uma reflexão. Exatamente, uma reflexão. Até porque eu digo para você o seguinte: eu ainda não tenho uma opinião formada a respeito. É complexo. Eu ainda estou formando a minha opinião com relação a isso.
Eu tenho escutado o Barroso, eu tenho escutado os defensores do voto impresso, eu tenho escutado os dois lados, tenho prestado muita atenção nisso, mas ainda não tenho a minha posição com relação a isso. A gente fica preocupado, por exemplo, eu com relação à informática, eu sou... Porque não tem segurança, a gente está vendo, todos os dias acontece, né? Todos os dias. Então, dizer que o voto eletrônico é absolutamente seguro, me parece temerário. Não, aí não eu é. não concordo com o nosso ilustre Barroso, ministro que eu admiro muito, mas eu acho que aí é exagero, né? Agora, também, ele vem com aquele argumento, olha, ele usou esse argumento recentemente, demonstrem a fraude. É como demonstrar, né, se a gente não tem acesso, se você tivesse, por exemplo, um sistema paralelo, alguém falou, isso não é ideia minha não, alguém disse que tinham que ter 2 urnas, a oficial e uma que transmitisse ao mesmo tempo para o partido político, para o fiscal do partido, para alguma coisa assim, e que ele pudesse fazer inserções ali durante a votação. Bernardo acabou de sair da urna. Bernardo, em quem você votou lá? Tal, e fazer esse tipo de amostragem, alguém deu essa sugestão. Enfim, é uma coisa que eu não sei se é possível, mas o fato é que dizer que é absolutamente inviolável, não, aí fica difícil. Eu queria novamente mudar um pouquinho o nosso assunto para as candidaturas avulsas, que eu sei que você é o defensor primeiro delas. E eu queria que você explicasse como é que está esse processo das candidaturas avulsas, se você ainda acredita que possa haver uma mudança nesse sistema, até porque eu estou vendo vários jabutis na possível reforma eleitoral. E quando eu digo jabutis, entendo o seguinte: quando o jabuti está em cima de uma árvore, é porque teve mão humana para colocá-lo lá, ou então enchente, inundação. Porque jabuti não sobe. Jabuti não sobe em árvore. Então é o seguinte, como é que você está vendo a análise, que já houve audiência pública, das candidaturas avulsas? Como é que está caminhando esse processo, se é que está caminhando? Bom, Bernardo, obrigado pela lembrança, né? Você sempre me prestigia com essa lembrança, que é uma coisa boa. Eu sinto muito orgulho de fazer parte, junto com o Dr. Rodrigo Mesoma, que é o signatário da ação, dessa ação que começou em 2016 no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, quando o Rodrigo quis ser prefeito do Rio, sem filiação partidária. Nós, então, tentamos, o tribunal indeferiu, foi feito recurso, foi para o Supremo, o relator é o ministro Barroso, recebeu a ação, o plenário recebeu o recurso de forma unânime, considerou como de repercussão geral, e aí o relator marcou uma audiência pública, nós fomos à audiência pública lá em Brasília, estivemos lá com muita gente defendendo, Janaína Pascoal, lá de São Paulo, e o professor Carvalhosa, e outros mais foram lá, alguns deputados também, alguns partidos defender, e foram também os que foram contra, na audiência pública, que contra são a maioria dos dirigentes partidários do Brasil. Os partidos políticos não querem que a pessoa possa se candidatar a um cargo público sem filiação partidária, não querem isso. Muito bem. O processo avançou, foi feita audiência pública e depois disso caberia ao ministro Barroso marcar o julgamento, que ele não faz. Nós já estamos aí indo para o terceiro ano, o segundo ano que ocorreu a audiência pública, foi em 2019, dezembro de 2019, e essa audiência pública não foi marcada. Eu faço aqui uma ligação com o que você comentou aqui há pouco tempo, poucas horas ou poucos minutos. Eu acho que o Supremo não julgou essa causa ainda, porque ela não agrada muito aos partidos políticos. Eu não sei se o Supremo quer criar problema com eles especificamente, sabe? O Supremo cria, sim, problemas com determinados deputados, presidente de Câmara, presidente da República, mas eu acho que nessa questão, eu tenho a impressão, porque se fosse voz corrente, o próprio relator, o Barroso, já declarou várias vezes que ele é a favor do voto. Antes mesmo de chegar a ação lá, ele tem um comentário num livro que ele fez. Então, sabemos que o voto dele seria a favor. Pode ser até que o sentimento da relatoria é de que essa ação pode ser vitoriosa lá, esse recurso. E isso causaria um mal-estar tremendo no sistema. Isso não tem a menor dúvida que causaria. Eu vi na audiência pública, eu estava lá no Supremo no dia, reações partidárias terríveis. Foi um senador, esqueci o nome do senador agora, era de um partido de esquerda, inclusive. Ele foi contra o nosso recurso, mas de uma forma, chegou a ser até mal educado,
agressivo, sabe, com fogo nos olhos, porque isso não interessa. Porque a gente sabe que a credibilidade dos partidos no Brasil, de um modo geral, não é boa. Então, eu diria para você o seguinte, eu acho que o processo está parado porque o relator pode ser que tenha sentido que há uma chance dele vencer. E aí eu acho que o Supremo tem que esperar, penso eu, eles fazem muito isso, esperar o momento oportuno para fazer o julgamento. Nós sabemos disso, isso acontece. O caso Moro é típico, porque se tivesse julgado a suspeição ou a parcialidade lá atrás, pode ser até que o processo já tivesse andado em outra instância. Mas julgá-lo agora, depois de 10 anos, 8 anos, para recomeçar isso, olha que coisa. Morrem 10 presidentes e esse processo não termina. Então eu acho que o Supremo, na nossa ação de possibilidade de candidatura sem partido, as chamadas candidaturas independentes, não pautou o julgamento porque pode ser que passe, pode ser que a gente vença. Eu vou te dar 1 minuto e meio para suas despedidas, porque o nosso reloginho ali já está jogando contra. Muito obrigado, Bernardo. Sempre uma honra participar do teu programa, que discute questões aí em alto nível, né? Meu abraço a todos os telespectadores, nosso povo aí da região, e a TV também pelo espaço. Sempre à disposição, sempre que o amigo convidar e eu puder, estarei aqui. Será um prazer e uma honra. Muito obrigado, Henry. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do nosso programa de hoje. Quero prometer para a semana que vem um novo programa, uma nova entrevista. E, caso perderam um pedaço do programa, uma parte do programa, e queiram revê-lo, poderão fazê-lo nas reprises aqui no canal, ou na página da TVC 16 no Facebook, ou na minha página pessoal no Facebook, Bernardo Filho. Logo daqui a pouco o programa já estará na minha página. Então eu quero desejar a todos uma boa semana, uma excelente semana, uma boa festa de São João hoje, amanhã, sábado e domingo, que é uma festa prolongada. E até semana que vem, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. TVC 16. Aqui você se vê.